A paz do Senhor, bom dia a todos os amados irmãos, que Deus possa abençoar. Hoje pela manhã nós vamos fazer o nosso início ao segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. O nosso material é a revista Betel e nós temos nesse segundo trimestre, esse início que nós vamos falar sobre o livro de Salmos, onde vamos trabalhar todos os pontos sobre o livro de Salmos. E hoje o tema da nossa lição, o seu tema principal é Salmo, um guia devocional para o cristão. Nossos objetivos da lição é, primeiro, apresentar uma visão panorâmica do livro de Salmos. Segundo, mostrar a importância dos seus cânticos. Terceiro, destacar alguns termos específicos dos Salmos. A paz do Senhor, pastor Joãozinho, bênção de Deus. Então nós temos esses três objetivos para poder assim então destacar, como objetivo da nossa lição. O texto áureo nosso é cantar louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto. Salmos, capítulo 98, versículo 5. Bem verdade que o livro de Salmos, diferente dos outros grupos de livros, nós teologicamente não falamos capítulo e versículos, falamos números, porque o Salmo, um exemplo, o Salmo 98 é o Salmo 98, o Salmo 90 é o Salmo 90, o Salmo 1 é 1, o 2 é o 2, ele não tem uma sequência, como os demais livros. Porém, o livro de Salmos nós vamos aprender que ele tem as suas separações, os seus grupos, a sua maneira literária pelo qual ele escreve. Então, nosso texto áureo é cantai louvores ao Senhor com harpa e com voz de canto. Salmo 98, versículo 5. Nossa verdade aplicada. A nossa verdade aplicada diz assim: o livro de Salmos muito mais contribuiu para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. A verdade aplicada é: o livro de Salmos ele contribui para uma vida de adoração e uma vida de oração de todo o discípulo de Cristo. Quando nós lemos o livro de Salmo, entender esse valor que ele traz à nossa devoção. Geralmente, quando nós pegamos alguns novos convertidos e assim queremos introduzi-los à leitura bíblica e assim ensinar a ter uma vida devocional, nós de princípio sempre procuramos instruir eles dizendo: olha, já começa pelo Salmo de número 1 e assim você vai seguindo. Já começa devagarinho, vai lendo um salmo por dia, Nós bem dissemos assim: ó Édipo, bom dia Édipo, a paz do Senhor Jesus, meu querido. Vamos aprender aí sobre a introdução do livro de Salmos. Então, nós assim instruímos eles: olha, começa do Salmo 1, lê o Salmo 1, o Salmo de número 1, a efetuar essa leitura, você faz uma oração, pedindo uma meditação, uma graça de Deus, um entendimento desse salmo, e assim você vai meditar, Instruímos as pessoas a ter esse devocional diário. Então, o livro de Salmos, o que ele vai contribuir a nós, Ele irá contribuir na nossa vida devocional, de oração e de louvores a Deus. Porque de todos os livros da Bíblia, nós vamos ver, principalmente no Pentateuco, literalmente é Deus falando com o povo. Pelos profetas, é Deus falando com o povo. No livro de Salmos, nós vemos esta diferença, que é o homem falando com Deus. Em louvores, é o homem adorando a Deus, tido como Terrilim, o inário de Israel. O grande inário de Israel, o grande cântico dos israelitas, Podemos dizer, hoje nós temos a nossa harpa cristã. O livro de Salmos era semelhante à harpa dos judeus para poder assim cultuar e adorar
a Deus. Então, há uma cooperação muito grande no livro de Salmos da nossa devoção diária, no nosso pão diário, tanto quanto aprendemos a orar a Deus, né? Nos ajuda a ter o modelo de oração e também traz esta devoção, essa proximidade do Senhor que nós temos. Na nossa introdução, queridos, nosso comentarista desse trimestre é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Ele é vice-presidente do Ministério de Madureira em Uberlândia, Minas Gerais. Ele faz um comentário dizendo assim: meus amigos, sabemos que estamos passando por uma grave crise, né, de saúde do Covid-19 no nosso país. Por isso, muitos assim estão preocupados. Mas felizmente nós temos uma disposição na palavra de Deus que, sem dúvida, ela é poderosa e também ela é eficaz. Nos Salmos nós encontramos diversas falas que vêm fortalecer o povo, e jamais podemos perder de vista que permeia por todos os salmos a confiança exclusiva em Deus, no Deus de Israel. Então, o comentarista ele deixa este breve comentário dele de conforto, né? Independentemente desta situação que assim estamos passando, mas Deus, eu costumo dizer, igual o apóstolo Paulo, ele disse e ele clama aos irmãos dizendo: irmãos, ore para que Deus abra uma porta para a pregação do Evangelho. Nesses dias que estamos vivendo, queridos, o nosso Deus, ele abriu uma porta da pregação do Evangelho. Nós vemos muitos que não usavam a internet, nós mesmos sempre procuramos os nossos cultos presenciais e não usávamos esse método que Deus colocou. Nesse método hoje da live, Pai do Senhor, Marcelo Ribeiro, nosso irmão Iago Oliveira também está assistindo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nesses dias, nós temos acompanhado pessoas de nome que sempre faziam as suas lives, usavam os meios das redes sociais. E hoje nós vimos o Senhor levantar um batalhão de remanescentes, um batalhão dos valentes de Davi, um grande batalhão de Gideão, os 300. Nós vemos pessoas anônimas que hoje, com o seu celular, o seu aparelho, estão comunicando o evangelho da graça, da salvação e alcançando a muitos. Eu pedi um pastor amigo meu, ele me disse: rapaz, eu fiz uma transmissão e nessa transmissão, no vídeo, foi 440 e poucas pessoas que acessaram o vídeo. Eu disse a ele: na sua igreja congrega quantas pessoas? Ele disse: não, para estourar congrega umas 40 pessoas. Eu falei: você está vendo isso? O poder que a tecnologia ela tem para o bom uso aplicado à palavra de Deus, alcançou 400 e poucas pessoas que não tinham acesso de poder estar na igreja dele, e o evangelho do reino ele foi assim aplicado a essas vidas. Então Deus, queridos, abriu esta porta para nós cristãos para poder comunicarmos assim então a sua santa palavra. Então cabe a nós usar desses artefatos. Então nós vamos introduzir o livro de Salmos nessa escola bíblica dominical. A nossa introdução diz assim: nesta sessão nós vamos abordar as divisões do livro, bem como os autores que Deus usou para escrever o livro de Salmos. A Bíblia Aplicação Pessoal comenta que os salmos são cânticos de louvor a Deus como nosso Criador, Provedor e Redentor. Esse louvor incide em reconhecer e apreciar e expressar a grandeza de Deus. Quando elevamos os nossos pensamentos em Deus, isto nos faz louvá-lo. Quanto mais conhecemos, mais
apreciamos o que ele fez por nós. No tópico 1, no versículo 1, ele diz assim, no ponto 1. No texto hebraico, a coleção completa dos salmos chama-se de Terrilim, cânticos de louvores, e este título refletia o principal conteúdo desta coletânea em geral. Mais tarde, os rabinos passaram a chamá-la de o livro dos louvores. A Septuaginta, é a tradução grega do Antigo Testamento, chamou de salmos. O verbo grego, do qual é o substantivo, tocar ou tanger um cordel, cordas, o que sugere uma associação, um acompanhamento musical. O título em português deriva-se do seu termo grego e também do seu contexto. Os salmos eles acompanham o antigo inário de Israel e é inspirado por Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. O espírito apropriado e um conteúdo da adoração. Os salmistas eles formam um preceito de vida divinamente estabelecida pela qual podemos julgar a nós mesmos. O valor destes muito grande a partir deste ponto de vista, e a sua utilização aumentará com que o crescimento da verdadeira fé no coração e no Espírito Santo nos ajuda a orar quando utilizamos as expressões dos salmistas. É interessante, queridos, quando nós meditamos no livro de Salmo, Pai do Senhor, Danilo Ferreira, benção de Deus, meu querido, um grande professor de escola bíblica dominical, ele dá aula do campo de Indaiatuba, ele usa o material da CPAD. Então, queridos, a grande cooperação do livro de Salmos para a vida devocional do cristão, aonde ele vai adquirir os seus modelos de adoração, os seus modelos da maneira como se orava a Deus e como louvava ao Senhor. Eu como estudioso, gosto de estudar o livro de Salmos, estudar algumas composições dos salmistas. Eu acho muito interessante, eu queria só falar um ponto. Eu acho muito interessante no livro de Salmos, o Salmo primeiro. No Salmo primeiro, olha o que ele vai dizer. Salmo 1 e verso 1, ele diz assim, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será plantado como a árvore junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cuja as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, este detalhe que o salmista estava dizendo, que árvore era essa? Por muito tempo, eu ficava me perguntando, que árvore era essa que o salmista ele estava dizendo? Ao juntar alguns comentários bíblicos, alguns comentaristas, eu pude assim aprender este contexto interessante desta árvore. Esta árvore aqui citada, ela é tida como a tamareira do deserto. A tamareira do deserto. E ela tem algo particular que no deserto, esta tamareira, ela nunca é sozinha, é uma espécie de palmeira. Você nunca vai encontrar uma palmeira, uma tamareira no deserto, somente ela única. Sempre terá um grupo, sempre terá mais tamareiras assim tão reunidas. E ele faz menção também, o salmista dizendo que o seu fruto dá na estação própria. Ela não tem a sua dependência justamente da chuva que vem, porque a sua raiz ela alcança os lençóis freáticos. Porém, a tamareira no deserto, ela tem algo interessante. Por quê? Porque quando elas se ajuntam, as tamareiras, sempre no meio dela, sempre tem um
uma fonte de água potável. E com isso, queridos, a sua raiz ela alcança as águas e ela não necessita, assim então, da chuva. Então o salmista no capítulo 1, ele está fazendo uma comparação, está dizendo que o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que ele não está em roda dos escarnecedores, ele está, um exemplo, naquilo que Cristo diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome e no meio eu estarei, meditando na palavra de dia e de noite, ele será semelhante a esta árvore plantada junto ao ribeiro que dá o seu fruto na estação própria. Então ele faz essa comparação. O crente, o servo de Deus, aquele que medita na lei do Senhor, exatamente como uma tamareira no deserto. E a tamareira também ela tem um ponto muito interessante, que ela aguenta, diferente de todas as árvores que aguenta um vento de 50 e poucos quilômetros por hora, 70 por hora, a tamareira ela aguenta ventos de 150 quilômetros por hora. Ela entorta literalmente, mas ela não quebra. Então, assim, nós vemos essa comparação que o salmista, no capítulo de número 1, ele está chamando a atenção ao homem meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, queridos, tudo isso se coopera, né? Se coopera o livro de Salmo e a sua ideia tida como o cântico dos judeus, a harpa cristã dos judeus, chamado de Terrilim. Este livro, ele tem os seus mistérios, os seus segredos, e neste dia que estamos vivendo do coronavírus, passando por esta pandemia, os salmos mais lido. Antigamente, na casa de algumas pessoas, o Salmo 91 ele só ficava aberto, a folha da Bíblia ela ficava até amarela. Porém, hoje eles estão lendo, né? Entendendo que está debaixo daquele salmo, tendo o Salmo 91 aberto, eles estão guardados de todo mal, de todas as situações que assim possam acontecer. O tópico primeiro, 1.2, divisão do livro. O livro de Salmos ele é subdividido em 5 livros menores, sendo que cada livro é uma união de diversas coleções antigas de cânticos e poemas. Uma apropriada foi colocada pelos editores no final de cada livro. A divisão do livro de Salmos ele se divide em 5 grupos. 5 grupos de livros. O livro de Salmo. Ele dá o seu início do Salmo de número 1. Tem teólogos que eles atribuem do Salmo de número 2 ao 41. Mas a tradução mais aceitável, o entendimento mais aceitável, é do Salmo de número 1 até o 41 desses salmos atribui ao rei Davi. E ele aborda, deste grupo do Salmo de número 1 ao 41, a maioria destes foram Davi, e um nome divino primordial nesse grupo de salmos, ele aplica Jeová como o Senhor. Um tema frequente que ele vai falar desde o Salmo 1 até o Salmo 41, ele sempre vai aplicar o ser humano e a criação de Deus. E porque esse primeiro grupo ele traz uma semelhança ao livro de Gênesis, que fala sobre a criação de Deus e o ser humano. Então, do Salmo 1 até o Salmo 41, atribui-se as autorias desse salmo e esta divisão também como ao salmista, o rei Davi. O grupo do livro 2 fala do Salmo 42 até o Salmo 72, é uma coleção de cânticos por
tida entre como os filhos de Coré, ou os filhos de Corá, e Asaf, Davi e também Salomão. Aqui nessa coleção, 4 escritores permanecem anônimos. Então, do 42 ao 72, a maioria Davi, os filhos de Corá, Asaf e também há um grupo de escritores anônimos também. E ele cita nesse grupo o nome de Deus, falando de Elohim. E também a sua ideia principal entre o 42 ao 72, ele reforça falando sempre do livramento de Deus. O livramento que o Senhor Deus ele traria e ele trazia dentro daquelas situações, e é comparada também do livro de Pentateuco, falando do livro de Êxodo, no qual trabalha o livramento que Deus trouxe ao povo da terra do Egito. O terceiro livro, no livro de Salmos, é registrado do Salmo 73, essa divisão, do Salmo 73 ao Salmo 89. É marcado por uma grande coleção de cânticos de Asaf, foi chefe dos cantores do rei Davi. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 4 ao versículo 7. Embora a maioria dos salmos, né? Então Asaf, ele neste grupo do terceiro livro, ele tem a maior parte das autorias. E ele também trabalha o nome de Deus Elohim neste grupo. E também ele foca, o seu foco principal é trabalhar a adoração ao santuário. E simbolizando com o livro, com o Pentateuco, ele vai se referir ao livro de Levítico, que é o livro da lei, que vai ensinar os seus princípios de aplicação de adoração a Deus. Então Asaf, ele salmodeia do Salmo 73 ao 89, trabalhando justamente a adoração no santuário do Senhor. O livro 4, do versículo 90, do livro do número 90 ao 106, maioria deste grupo são autores, alguns deles são citados Moisés, outros Davi, outro Salomão, colaboraram também, porém, maioria deste grupo também são anônimos. E eles trabalham o nome de Jeová é o Senhor. E dá a ideia do assunto central que eles vão trabalhar sobre o deserto e os caminhos de Deus, registrado de uma forma comparativa com o livro de Números, no qual eles estão caminhando, eles estão no deserto, então faz este comparativo, este grupo de salmos, do Salmo 90 até o 106. O livro de Números 5, ele é registrado entre do Salmo 107 até o Salmo de 150. Ele registra vários cânticos de Davi, a série de cânticos chamada de Halel egípcio, do 113 ao 118, também está no livro 5. Os cânticos finais nesse livro são o 146 e o 150. São mencionados como grande Halel, que significa o cânticos de aleluia. É uma palavra da origem hebraica, que significa louvor, significa adoração e aleluias. Deste grupo, dos Salmos 113 e 118, eles eram cantados num período de Páscoa. E neste período de Páscoa, a eles serem cantados, eles cantavam os 2 primeiros hinos antes de comemorar a Páscoa, e depois, ao participar do período da Páscoa, eles salmodiavam os 4 últimos hinos. Naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo, ele ceiou com os discípulos, e a Bíblia diz que, tendo cantado um hino, então conseguimos entender que ele cantou um desses hinos.
Do 113 ao 118, todos esses foi cantado. Mas aquele que Cristo ele faz menção e cantando o hino partiu, qual desses hinos é? Fica um mistério para poder assim dizer, mas sabemos que foi um desses. É deste grupo. Alguns dizem que entre a liturgia teria que ser cantado os dois primeiros, né, o 113 e o 114, e assim os demais depois, e outros dizem que não havia uma sequência, mas deveriam ser cantados entre os 113, todos estes, e os 118. Então, é uma das divisões dos salmos. E dentro dessas divisões dos salmos, essa é a divisão básica do salmo. Esses cinco livros dentro do livro de Salmos. Bom dia, Rafael. Benção de Deus. É a básica do primeiro ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Então essa é uma divisão básica do livro de Salmos. Mas dentro do livro de Salmos existem outras divisões, conhecidas como salmos de sentenças, salmos de juízo, salmos de penitência, cânticos de degraus. Dentro destas divisões, há outras divisões ainda do livro de Salmos, salmos de adoração, os salmos de aleluia. Então, dentro dessas cinco divisões, comparando ao Pentateuco, existe ainda as outras divisões dos salmos que reúnem o seu direcionamento pelo qual os salmistas eles estão assim salmodiando. 1:3 da nossa revista. O livro de Salmos é um ajuntamento de várias coleções antigas e poesias para ser usado tanto no culto congregacional quanto na devoção particular. Em determinadas coleções, os compiladores antigos reuniram a maior parte dos maravilhosos cânticos de Davi, porém, as outras eles coletaram salmos de uma variedade de autores, como exemplo, Moisés, Asaf, Hermã, os filhos de Corá, Salomão, Etã e Gedutum. Esses foram de todos os escritores, esses são os escritores de Salmos. 88, se não me falha a memória, é Irmã. 89 é Etã. Alguns diziam que eles tinham uma proximidade e diziam que eles eram parentes, todos estes levitas. E Moisés também, ele escreveu Salmos. Salomão também tem seus salmos registrados. Os filhos de Corá não é o mesmo Corá do livro de Números, tá? Mas são a sua descendência. Alguns teólogos ele diz que essa descendência é uma descendência convertida, uma descendência assim então instruída por Deus, para assim então salmodiar ao nome do Senhor. No tópico nosso de número 2, fala as principais características do livro. Só para a gente concluir o tópico 1. Nós não podemos apenas... Tem pessoas que quando olham o livro de Salmos, eles vão entender o que? Quem escreveu todo o livro de Salmos foi Davi. Nós não podemos simplesmente adotar toda a autoria Davi. Ele tem uma grande parte de autoria do seu livro, do livro de Salmos. Muitos salmos foi ele que assim então escreveu. Em muitas circunstâncias da sua vida, momentos de ajuda a Deus, todos os momentos de angústia, de aflição, foi os momentos que assim ele escrevia os salmos. Porém, há outros autores, falamos aqui Irmã, Etã, Salomão, Moisés, Gedutum, os filhos de Coré, os filhos de Corá. Estes foram então
autores dos livros de Salmo e mais de 50 são anônimos. Mais de 50 são escritores anônimos. Agora, um ponto que temos que entender bem detalhado, mas é um ponto que é necessário entender do livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coleção de poesia hebraica inspirada declarando adoração, delineando as experiências espirituais do povo judaico. É a parte, é a parte mais íntima do Antigo Testamento, dando-nos uma revelação do coração do judeu santo, e cursando todas as escalas de suas experiências com Deus, a humanidade. Principal característica do livro é a literatura poética hebraica, que é uma poesia por excelência, diferentemente do estilo de poesia ao qual estamos habituados. Que esta baseada na rima e na métrica, a poesia hebraica ela é essencialmente caracterizada por paralelismos lógicos, alguns dos tipos mais importantes de paralelismo. Um exemplo: o livro de Salmos, diferente de uma literatura comum, ele tem o seu diferencial e ele não está preocupado simplesmente como a literatura de hoje, como as poesias atualizadas que procuram somente fazer rima. Porém, o livro de Salmos ele tem as grandes sapiências, as grandes sabedorias contidas nele, e ele não está focado apenas em trazer essas rimas, né? Mas ele traz grandes ensinamentos e grandes adorações e louvores, né, a Deus. No tópico 2, primeiro, ele vai dizer assim: 2.1 A poesia hebraica. O livro de Salmos ele é uma ampla coletânea de composições poéticas da Bíblia. Ficamos maravilhados diante da qualidade de muitas dessas antigas peças literárias, algumas das quais são as obras-primas em miniatura. O poeta teve uma antiga e longa tradição na literatura dos hebreus. Seus temas envolvem não apenas louvores ao Senhor, mas também alegria, tristeza pessoais, redenção nacional, festividades, e também ele registra grandes eventos assim, históricos. Os salmos eles refletem as mais profundas experiências e necessidade do coração humano, e assim eles desempenham uma atração permanente sobre as pessoas de todas as religiões. Incorporam o que havia de melhor nas formas poéticas dos hebreus, tendo-as desenvolvido, e eram acompanhadas com uma supremacia e um grande desenvolvimento musical da sua época, com frequência usada para acompanhar a recitação dos salmos na adoração formal de Israel. Então, esses poemas eles eram acompanhados, né, pela melodia, pela música, e este poema ele é tão belo, essas poesias de salmo, esses louvores de salmo, que chama a atenção de todos assim quanto leem. E é muito interessante, muitas das vezes nós vemos pessoas que muitas das vezes não são crentes, não são católicos, mas sempre pelo menos no mínimo vai ter um Salmo 91 lá na casa, ou vai ter um pequeno quadro, algo que registre o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo tão bonito que ele está na boca. Ele está na boca do povo, cristãos e não cristãos. Pessoas que conhecem a Bíblia, desde o teólogo doutorado, PhD, até mesmo da pessoa que acaba sendo indouta, muitas vezes não tem o conhecimento, mas ela sabe pelo menos o primeiro verso do Salmo 23, está na boca do povo.
O tópico 2.2, ele vai falar sobre os acrósticos, né? Que é uma das formas de se entender também o livro de Salmos. O Bíblia Champlin Russell, ele diz que o Salmo, ele é aquele segunda linha sucessiva do alfabeto. Isso era um estilo literário bastante artificial e fez com que os salmos assim escritos formassem um tanto desconjuntados, pois as ideias ficavam frouxamente vinculadas. A palavra acróstico vem do grego acros, fim ou ponta, cisto ou linha de um. Ou seja, os acrósticos tidos no livro de Salmos, o mais conhecido, o mais padrão, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo, que é o mais curto da Bíblia, Salmo 119. Ele é um salmo de acróstico. Por quê? Desde o seu primeiro verso até o seu último verso, ele vai trazer as 22 consoantes do alfabeto hebraico. Aonde dessa divisão dos salmos, vamos falando um português bem simples, ele vai pegar desde o primeiro grupo e ele vai colocar A, B, C, D, para poder assim dividir e facilitar então o entendimento do livro dos Salmos. Igual um exemplo, aonde há um acróstico no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, quando João ele está citando, quando Cristo ele fala assim, eu sou Alfa e eu sou Ômega. Ele está falando do alfabeto grego, né? O Alfa, a primeira letra, e o Ômega como a última letra do alfabeto, dizendo que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Usando essas letras, ele está trazendo uma ordem. O acróstico, ele está fazendo uma divisão usando o alfabeto. Por exemplo, logo no seu começo, ele vai falar a primeira letra, vai falar Alif, né? E vai seguir com 8 versos. Ele segue a divisão de 8 versos e deste conjunto ele coloca os primeiros 8 versos Alif. E cada letra do alfabeto hebraico deu a sua origem com os seus desenhos, né? Ela foi desenhada, cada uma simbolizava um animal ou algo da época, e depois assim que foi se transformando ela no alfabeto hebraico que temos o acesso do dia de hoje. Então, os primeiros grupos de versos no Salmo 119 é chamado de Aleph. O segundo, do versículo 9 vai até o 16, ele é conhecido como Beit, né? Que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Terceiro, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Sem, Ain, P, Tissat, Kof, Reish, Shin e Tal. E assim ele vai terminar no 169, no 176, nesse versículo 169 até o 176, ele fecha este último grupo de 8 versos com a última consoante do alfabeto hebraico, Tal. Então, os acrósticos eles ajudavam a organizar o grupo dos salmos para facilitar a interpretação. Ele tinha esta separação. O 2.3 ele vai falar sobre o refrão.
O refrão, eles são recursos bastante utilizados nos salmos. Como descrito na revista, trata-se de outras características literárias que são uma repetição de uma frase e é importante pois ajuda na organização do poema e a vida abordando exemplos. Observem os Salmos 42 e os Salmos 43 são dois poemas tanto intimamente ligados em conteúdo e estilo que desafiam a separação, a ocorrência do mesmo refrão no Salmo 42, no versículo 5, e no Salmo 42, versículo 11, e também no Salmo 43, versículo 5. O fato do Salmo 43 ser um título e uma forma interna dos dois salmos, tudo indica uma só composição original. Entende-se que esses salmos eles falam de uma composição geral inteira, porque se faz uma comparação do refrão. Um exemplo bem prático dessa questão de salmos tratada como refrão é entender o livro da harpa, os hinos da harpa. Os hinos da harpa, eles sempre voltam no seu refrão, sempre vão voltar no refrão. Vai cantar uma frase, depois ele canta o refrão. É a mesma coisa no livro de Salmo também tem o seu refrão e também, queridos, está sendo comparado este salmo como se fosse um cântico único, não tendo a divisão entre 42 e 43, devido à sua comparação com o seu refrão. Tópico 3. Esclarecimento de algumas expressões. No tópico 3, nos Salmos existem algumas palavras que são difíceis de entender. Assim, neste tópico, vamos destacar algumas dessas palavras na tentativa de facilitar o leitor a um melhor entendimento desses termos. No 3.1 fala assim: Selá, Hagaion, Mictão. Estes termos provavelmente estão correlacionados na área musical e são encontrados em alguns salmos, sendo no dicionário da Bíblia de Almeida a palavra selá, ela é um termo que parece indicar uma pausa no cântico. Quando você está lendo o livro de Salmos, e você vai ver muitas das vezes uns escritinhos bem pequenininhos do lado da Bíblia. Selá. A gente fica pensando, o que está escrito aqui? Selá. O que é selá? Higaion, a gente fala, mas o que é isso? Mictão, ou a gente está lendo masquil, os salmos de Corá segundo masquil, o que é isso? Então, nós vamos aprender este pequeno significado de algumas dessas letras que ficam escritas do lado do salmo. O exemplo é selá, que significa um tempo para indicar uma pausa no cântico. Um exemplo, era como se fosse um regente, que o regente entre os levitas, vamos dar um exemplo, Asaf, regendo, ele salmodiando e Asaf ele dava o sinal para parar. Asaf dava o sinal para parar, quando fosse escrito era selá, que sabia que naquele momento ele deveria dar aquela pausa da respiração. Assim, dando aquela pausa da respiração, depois ele poderia seguir novamente. É como se o regente desse o sinal e assim então ele seguia, então salmodiando. Então, quando você vê no livro de Salmos a palavra selá do lado, você vai saber que há uma pausa, uma interrupção do cântico, como se fosse aquele ponto para respirar e assim então poder voltar novamente. Os instrumentos continuam a tocar enquanto introduz um amém, e isso ocorre entre o Salmo 71 vezes no livro de Salmos. Um exemplo, os Salmos 3 e o versículo 2, e 3 vezes em Abacuque também
E vai ter, lembrando que o livro de Salmos nós não podemos somente entender que os cânticos só estavam assim registrados no livro de Salmos. Abacuque também, ele salmodeia o Senhor. Moisés também salmodeia o Senhor. Miriam também salmodeia o Senhor, né? Sara também, ela salmodeia o Senhor. Zacarias salmodeia o Senhor. Eles cantam louvores a Deus. Vamos ver no Salmos 3, no seu versículo de número 2, a semelhança que ele vai dizer sobre essa interrupção do Selá. Salmo 3 e o verso de número 2. Diz assim, ó, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Logo embaixo vai ter aspas e vai estar escrito assim, Selá. Então aqui, quando você vê isso escrito no livro de Salmos, você vai entender que está sendo uma interrupção. Está dando uma pausa no canto e depois ele retorna novamente o canto, como se fosse um regente dando a pausa no momento que ele está regendo e depois ele dá o sinal para assim continuar novamente. Agora, mictão. O Higaion, primeiro, é um termo musical que provavelmente significa melodia para meditação. Alguns entendem que quando aparece esse termo, vamos acompanhar no Salmo 9, no seu versículo de número 16. Olha a maneira que vai se entender. Salmo 9, versículo 16, diz bem assim: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, e ele é alcançado. Ficou ímpio nos seus próprios feitos. Higaion e Selá. Então, quando você lê o Salmo e você vê escrito Higaion, nós vamos entender, vamos saber que é uma melodia para uma meditação, onde ele está chamando a atenção para que o leitor, para que o cantor que for salmodiar, ele venha ter uma atenção exclusiva naquele ponto, naquele texto. Outro, Mictão, é um título hebraico de 6 salmos, podendo referir-se a uma oração silenciosa. Vamos dar um exemplo no Salmo 16, do versículo 56 ao versículo 60. O Salmo 16 ele fala a confiança e a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Ele vai registrar do versículo 56 ao seu versículo 60. O Salmo 16 e o Salmo 56 e também o Salmo 60, ele vai registrar essa figura, o mictão, como um salmo que requer uma oração silenciosa. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, e tenho o outro bem e não tenho outro além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres que estão de todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, e aqueles que fizerem oferendas a outra delas, eu não oferecereis mais as libações de sangue, nem tomarei o seu nome aos meus lábios. Ó Senhor, é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Assim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor
que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está, porque esta é a minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está longe do meu coração e regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, este salmo, queridos, Salmo 16, ele é separado como um mictão, como um salmo de uma oração silenciosa. O ponto 3.2 da nossa revista fala de Jedutum e Masquil. Jedutum, ele era um levita da família de Merari, ao serviço do templo de Jerusalém, que foi nomeado por Davi para dirigir a música e o grupo dos cantores do templo. Também havia outros 2 levitas que o ajudavam, este era Irmã e este era Asaf. Dentro dos levitas haviam as suas separações entre os filhos de Levi. Era a descendência dos Meratitas, dos Coatitas e dos Gersonitas. Cada uma dessas famílias tinha uma função dentro do tabernáculo e posteriormente depois dentro do templo. Cada um faria um ofício. Exemplo: os coatitas, eles tinham a sua função de levar todos os utensílios do templo na época do tabernáculo. Na época do tabernáculo, eles levavam todos os utensílios considerados como santos. Levavam todos esses utensílios. Eles tinham o ofício de trabalhar dentro do lugar santo, não do Santo dos Santos, mas ele tinha o ofício de trabalhar ali dentro, fazendo a manutenção do pão da proposição, fazendo a manutenção da lamparina do castiçal, abastecendo de azeite, cuidando do incensário, cuidando dos sacrifícios. Então os coatitas, eles tinham esse ofício. Quando era necessário ser desmontado o tabernáculo, funcionava como? Os gersonitas, eles eram responsáveis por todos os tecidos, do templo. E quando eles eram responsáveis pelos tecidos do templo, o único tecido do templo que eles não podiam tocar, que deveria ser o ofício dos coatitas, era o véu que separava o santo dos santos. Neste véu, os gersonitas não cabiam para ele retirar então os utensílios, todas as cortinas, todos os tecidos que havia no tabernáculo. Então isso cabia para que ficasse no ofício somente dos gersonitas, então recolherem todos os tecidos quando fosse desmontado o tabernáculo. Logo depois, futuramente, nós vamos ver o próprio os meratitas. Os meratitas, eles carregavam as madeiras, todas as madeiras do tabernáculo, eles tinham essa responsabilidade de assim então carregarem. E então era separado os filhos de Levi para cada um com seu ofício, para assim então poder trabalhar na manutenção do templo, do tabernáculo e depois futuramente do templo. Então Jedutum, ele foi escolhido por Davi, nomeado por Davi para dirigir a música, e quem cooperava com ele era Asaf e também Irmã. Nós vemos isso registrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, no versículo 1 em diante, por fazer parte de um grupo de músicos também do seu nome, e aparece muitas das vezes
no livro de Salmos, Salmo 39, 62 e 77. Davi nomeou como chefe dos músicos do tabernáculo. Masquil é um termo hebraico e aparece nos esclarecimentos do seguinte salmo. Um salmo que eu gosto muito é o Salmo 42. Vamos ler o Salmo 42. E a ideia dessa palavra masquil também, ela traz um termo que significa uma instrução. Este salmo, eles davam uma instrução para o remetente fiel a mesma palavra no plural. Masquil significa os sábios, os entendidos. Então, quando se lê e vê escrito masquil, um exemplo, no Salmo 42, ele vai dizer assim, olha, o início dele, o tema, ele vai falar: a alma anela por servir a Deus no seu templo. Masquil para o cantor mor entre os filhos de Corá. O que ele está querendo dizer? Está querendo trazer uma instrução. Este salmo foi salmodiado, ele foi direcionado por Corá. Por que ele fala masquil? Porque ele está chamando a atenção e quer que atente à instrução. O que o salmista ele estava chamando a atenção e ele estava dizendo, fazendo um comparativo, assim como a corça anseia por águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. O que ele está chamando a atenção? Um exemplo é a corça. A corça ela tem alguns detalhes. De todos os animais, ela é um animal que quando o predador a persegue, ela exala um cheiro da sua carne muito forte. Ela exala um cheiro de carne muito forte que de muito distante o predador consegue alcançar. Outro detalhe, de todos os animais, a corça é o único que o cientista diz que ela tem uma capacidade de sentir o cheiro de água potável, mesmo ela estando debaixo do solo. Nos lençóis freáticos, a corça a quilômetros de distância ela consegue sentir um cheiro de água potável. E a vida da corça é sempre viver aonde tem água. E o salmista está dizendo, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei me apresentarei diante da face de Deus. Então o salmista, ele estava aqui dizendo, chamando a atenção, masquil, chamando a atenção para assim aprender essa questão. A corça, ela vive em prol às águas, aonde há água, a corça. E como ela vai perder esse cheiro que exala a carne? Quando ela chega nas águas e ela dá um mergulho. E diz que ela consegue ainda segurar a respiração por alguns segundos, e quando ela segura essa respiração, o cheiro ela mergulha, o cheiro da carne vai embora. E o predador, ele vai embora porque ele não consegue mais sentir o cheiro da corça. E quando ela faz isso, e ela novamente ela emerge das águas, o cheiro da carne foi embora. Então o salmista está dizendo que assim como a corça anseia por águas, assim a alma dele também suspira por Deus. A vida da corça é viver em prol às águas, aonde há águas, a corça está. Essa é a vida dela e dessa maneira o salmista ele quer que nós prestemos a atenção justamente nisso. Tópico 3.3. Ele vai falar sobre os degraus. Cada um desses 15 salmos, né, um grupo de 15 salmos que fazem parte dos cânticos de degraus, também conhecido como cântico de romagem, o cântico da caminhada da romagem que eles faziam este percurso.
Que percurso era esse que eles costumavam cantar os cânticos dos degraus? Todo judeu, independente a sua localidade onde eles estavam, eles se deslocavam para assim comemorar as festas principais no templo, expiação, Páscoa, todas essas festas, eles se deslocavam das suas cidades e eles iam até o templo ajudar Jerusalém para assim poderem adorar a Deus. E quando eles iam neste caminho, eles iam salmodiando a Deus, eles iam cantando estes louvores que era os conhecido como os louvores de degraus, os cânticos da subida, porque Jerusalém ficava no alto e eles iriam subindo, adorando a Deus. Este grupo, subir como quem sobe para a escada. 10 desses salmos são anônimos, 4 são atribuídos a Davi e um é atribuído a Salomão, que é o Salmo 127. Estes salmos eles foram escolhidos a fim para comuninário, para ser usado nesta subida. Deste grupo dos salmos de degrau, dos cânticos de degraus, é muito usado entre os pregadores. Quando eles vão fazer sua introdução, eles gostam de citar muito os cânticos de degraus. Eu, particularmente, eu gosto muito do Salmo 126. E a ideia do livro de Salmos é entender o seguinte, queridos, que as suas escritas vai desde Moisés e dá também a sua origem também desde a vinda do povo do exílio babilônico. E o Salmo 126 é um salmo que registra, né, essa liberdade do povo, essa alegria, e era um dos cânticos de degraus que eles iam cantando até o templo, que diz assim, Salmo 126, primeiro: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Faze-nos regressar novamente, como as torrentes do Neguebe, como as correntes do sul. Este salmo era o grande salmo de alegria, porque este salmo estava registrando a alegria daqueles que saíram do cativeiro de 70 anos dentro do exílio babilônico, pela ordem, o decreto de Ciro. E eles de volta em Sião, na sua cidade natal, todos estes felizes, todos estes alegres, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Quando eles desfazem-nos regressar outra vez como as correntes do Negueb, como as correntes do sul, era uma região que se formava uma geleira. E certo tempo do ano, este gelo se derretia pelo sol. E quando este gelo se derretia do sol, naquela região ali era uma região bem desértica, uma região que não tinha nada, 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 bem deserta. Mas quando vinha essa torrente, derretia o gelo, vinha que nem uma grande enxurrada muito forte de água. E de repente, do nada, quando eles menos imaginavam onde era deserto, vinha uma grande corrente de águas potáveis e fazia onde era deserto virar uma grande vegetação. Então Deus estava dizendo, o salmista estava dizendo a Deus: Senhor, faz regressar, faz de repente algo na minha vida. Faz de repente algo que eu não espero, aonde está um deserto, faz acontecer na minha vida, do nada, de repente, cria uma situação. Quando nós aplicamos
para a gente concluir a nossa aula, quando nós aplicamos isso, este salmo, à nossa vida, independente, queridos, como está esta pandemia, possa ser que na sua vida esteja como um deserto. Você não vê uma esperança, mas você sabe daquilo que Deus já fez outra vez. E você pode estar igual o salmista dizendo: faz, Senhor, outra vez. Deus, ele coloca em nossa vida, independente que o deserto esteja. Pode ser que você tenha situações que estejam congeladas, paradas. Causa na justiça que você ia ganhar e você não via a hora desse dinheiro sair. Ainda ocorre essa pandemia, teve carnaval para tudo, ocorre o coronavírus, trava tudo, a justiça trava tudo, você fica preocupado. Eu preciso daquele dinheiro, eu preciso dessa causa para ser ganha para poder sair, tá tudo congelado, tá tudo travado. Tantas vezes você que ouve, você está esperando do médico, para o médico avaliar os seus problemas, para operar, passar por um procedimento cirúrgico e não vê a hora disso resolver, está tudo congelado. Mas de repente, como as correntes do Negueb, Deus pode descongelar, fazer tudo acontecer na sua vida, tudo que está parado, todos os projetos que estão parados. O Senhor Deus é todo poderoso, que quando você menos imaginar, aonde está deserto, Deus fará uma vegetação. E assim como os salmistas, eles cantavam os cânticos de alegria para ir ao templo, os cânticos de grais. Você, meu irmão, você, minha irmã, irá ao templo. Quando tudo isso passar na nossa vida, você irá ao templo cantando, saltando, adorando e crendo. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a nós. E por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Deus abençoe a todos os amados irmãos e por isso concluímos a nossa primeira aula de abertura do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Salmos. Os Salmos é este livro devocional. Amanhã, segunda-feira, você comece esta devoção. Inicie-se, faça um propósito de 150 dias. Um salmo por dia. Leia um salmo e medite na palavra. E orem a Deus, que Deus fará grandes coisas na sua vida. E você verá o que Deus tem a fazer na vida dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz no nome do Senhor Jesus Cristo.